Olá, turma! Sejam bem-vindos ao módulo 8 do curso Operador de Sistemas de Irrigação. Essa é a primeira aula dentro da disciplina Manejo de Irrigação e Legislação Vigente aplicada à irrigação. Bom, inicio então a nossa aula de manejo falando aí, relembrando vocês o conceito de irrigação. Então, irrigação é uma técnica que consiste no fornecimento artificial de água às plantas, no modo e no momento certo, bem como na quantidade que proporcione aumento na produção ou melhoria na qualidade do produto, sem que haja desperdício, né? Então, o conceito de irrigação ele está relacionado ao modo, ao momento e à quantidade adequada aí de água que a planta necessita, certo? Professora, e o manejo? Bom, o manejo, ele tem o objetivo de determinar esse momento e determinar a quantidade ideal a ser aplicada aí, né, na irrigação. Então, esse é o objetivo do manejo. Quando época de irrigar e determinar o quanto, né, devo aplicar aí de água na irrigação, ok? Bom, essa quantidade, né, essa época de irrigar e essa quantidade de água a ser aplicada, né, ela pode ser influenciada, né, ela pode ser afetada por diversos fatores, né? Dentre esses fatores, alguns parâmetros agronômicos, como a cultura, né? A gente sabe que o período de irrigação, a época de irrigação e a quantidade de água aplicada varia em função da cultura, né? Nós sabemos que algumas culturas são mais exigentes, outras menos, né? E também depende de vários fatores, como porte, né? Então, tudo depende de vários fatores. Das características do solo da área irrigada, das condições meteorológicas do local, do equipamento de irrigação em combinação com modelos matemáticos de determinação do balanço hídrico do solo, crescimento e desenvolvimento das culturas, evapotranspiração de referência, entre diversos outros fatores, tá? Então, todos esses fatores aí influenciam, né, na quantidade e na quando, né, eu devo entrar aí com a irrigação, né? Então, essa época de entrar com a irrigação e essa quantidade, né, de água a ser aplicada é a maior dúvida aí do produtor, né? Apesar que a maioria dos produtores, principalmente aqui no Brasil, eles não utilizam, né, o manejo de um sistema de irrigação, né? Então, isso aí é a utilização de manejo, né? Eles acreditam que é uma atividade muito cara, né? E acabam optando aí por irrigar, né? Sem estar planejando aí um manejo adequado, né? E isso a gente sabe que acarreta aí, né, na redução da produtividade, em prejuízos econômicos, né? Tanto em questão de gastos de energia, como em termos de produtividade, e também há um desperdício de água, né, que às vezes acaba irrigando muito além do que a cultura necessita. Bom, então diversos fatores ele atua aí sobre o manejo, né, ele dificulta aí a tomada de decisão do manejo. Então, dentre os fatores, principalmente os ambientais, né, como o clima, o solo, a planta, o sistema de irrigação, né, que nós já estudamos, né, todos os sistemas, então ele influencia diretamente o manejo, tá? Porque ele vai influenciar, né, a forma de aplicação da água, então ele vai influenciar o manejo e outros fatores aí que também atuam sobre o manejo, que influencia aí o manejo da irrigação. Bom, e quais são as vantagens, né, em utilizar o manejo em um sistema de irrigação, manejo da irrigação? Bom, são diversas, né, vocês podem observar que são inúmeras as vantagens, né? Podemos destacar, por exemplo, a redução de problemas de doenças no solo, da parte aérea, principalmente aquelas associadas a irrigações em excesso ou frequentes.
redução do problema de encharcamento no solo, redução de problemas de areação e necessidade de drenagem, aumento da produtividade das culturas e da qualidade dos produtos, melhoria da qualidade da água subterrânea ou superficial jusante, né, porque a gente sabe que quando a água é aplicada em excesso, né, a água, né, por percolação, acaba carregando, né, alguns agroquímicos, né, isso pode acabar contaminando aí o lençol freático. Então, quando você tem um manejo adequado aí dessa lâmina de água a ser aplicada, melhora então a qualidade aí dessas águas subterrâneas, né? Bom, a ampliação da área irrigada, especialmente na época seca, em razão da economia de água e várias outras vantagens que estão lá na apostila e depois vocês dão uma olhadinha, tá ok? Bom, então, para fazer o manejo da irrigação, eu preciso então, né, saber as características do solo, né, da planta, o clima, né? E eu preciso também fazer um levantamento, por exemplo, em termos de disponibilidade de água no solo, né? Em termos de condições climáticas e em relação à planta, né? Então, o manejo de irrigação, ele pode ser feito tanto com base no solo, com base no clima e com base na planta. No entanto, né, para você tomar a decisão de manejar, né, de fazer o manejo, você tem que fazer aí um monitoramento, tá? Antes de iniciar aí o manejo, ok? Então, qual usar? Qual via eu vou usar? Via solo, via clima ou via planta, para fazer um levantamento aí e descobrir que eu preciso entrar agora com a irrigação, né? E eu preciso, né, da quantidade tal para poder irrigar. Qual via eu vou estar fazendo então esse monitoramento? Bom, são vários, né? São vários indicadores e a gente vai ver mais lá na frente. Mas essa escolha do indicador, ela depende de muitos fatores, né? Como a planta, condições financeiras, né? A gente vai ver que tem alguns indicadores, né, que são caros, né? Então, vai depender de vários fatores. Então, pessoal, para determinar o momento de irrigar e a quantidade a ser irrigada, eu preciso, então, definir, né, quais são os indicadores que eu vou estar utilizando, né, via solo, via planta ou via atmosfera, né, e, consequentemente, o método de manejo que eu vou estar utilizando. E eu preciso também definir, né, meu turno de rega, né, definir em termos de um turno de rega fixa, um turno de rega variável, né? Então, lembrando aí que turno de rega é o número de dias, né, entre uma irrigação e outra. O turno de rega, ele pode ser fixo ou ele pode ser variável. O que é turno de rega fixo? É aquele turno onde a aplicação de lâmina de água, essa lâmina então vai ser sempre constante, né? Variável é que essa lâmina a ser aplicada, ela vai depender, por exemplo, da taxa de evapotranspiração, vai depender das condições climáticas ali no solo, da perda de água. Então, perda de água no todo, né? Então, esse turno de rega ele pode ser fixo ou ele pode ser variável. O aconselhável é que ele seja variável, né? No entanto, existem algumas exceções em que o fixo acaba sendo a forma mais viável de estabelecer um turno de rega. Então, a gente precisa tomar essa decisão aí, né, da necessidade, se tem necessidade de ser um turno de rega fixo e um turno de rega variável, tá? Todos esses métodos aqui de manejo, ele pode ser realizado com base em um turno de rega fixo e também em um turno de rega variável. Então, o turno de rega variável é a estratégia mais desejável, né, porque o solo é um reservatório limitado de água e a demanda de água pelas plantas, né, evapotranspiração,
é variável ao longo do ciclo de desenvolvimento da cultura e em função das variações climáticas, né? Então, se eu uso um turno de rega fixo, né, então eu não vou levar em consideração as fases de desenvolvimento da cultura e não vou levar em consideração a taxa de evapotranspiração aí da cultura, certo? E aqui são dois exemplos do turno de rega fixo, né? Neste caso aqui, o recomendável, então, é utilizar o turno fixo. Então, por exemplo, no caso onde algumas culturas apresentam tratos fitossanitários relativamente frequentes, havendo necessidade de planejar as diversas práticas culturais entre os eventos de irrigação, né? Então, por exemplo, a cultura do pimentão, a cultura do tomate, são culturas que têm tratos, não são realizados tratos fitossanitários com maior frequência, né? Então, o ideal é que tenha um planejamento, né, a utilização então de um turno de rega fixo. Outro exemplo ocorre quando o manejo de água for realizado com base em dados históricos de evapotranspiração e em projetos coletivos de irrigação, onde cada irrigante recebe a água em dias previamente estabelecidos, né? Nós podemos citar, por exemplo, a região norte de Minas, né, que teve um período onde estava em racionamento, né? Então, existia o dia certo, né, para irrigar. Então, nessa situação, o ideal é ter, então, um turno de rega fixo, né? Então, quais são aí os indicadores de manejo? Então, os indicadores de manejo são, vamos dizer, os equipamentos que vão fornecer dados, né, para poder a gente entrar com o método de manejo, tá ok? Fazer os cálculos necessários, então, para determinar quando, né, entrar com a irrigação e qual a quantidade de água a ser irrigada, né? Então, assim, lá quando a gente estudou o sistema de irrigação, né, lá quando a gente estudou vários sistemas de irrigação, a gente viu, né, aqueles cálculos. Como é que avalia a lâmina, qual a lâmina a ser aplicada? Então, às vezes, na fórmula vinha a lâmina a ser aplicada, leva em consideração a evapotranspiração da cultura. Tá, mas e aí? Como que é calculado, né? Como que é obtido, né? Então, lá a gente tinha dados fixos para aprender, né, como que calculavam, né, como que dimensionavam o sistema. Mas como que esses dados são obtidos? Como que obtém, então, a evapotranspiração, né? Como que obtém a tensão do solo, a tensão de água no solo? Então, são por meio desses indicadores, né, que a gente pode obter esses dados para daí, então, fazer os cálculos e determinar quando exatamente e a quantidade exata de água a ser aplicada no solo. Então, esses indicadores, eles podem, né, ser escolhidos com base em indicadores, né, via clima, via solo e via planta, como eu já falei anteriormente, né? Via clima, nós temos os indicadores do tipo direto e indireto, né? Como, por exemplo, lisímetro, estação meteorológica, irrigâmetro, tanque classe A, renovação de superfície, certo? Então, esses são os principais indicadores aí dentro, né, dessa via clima, né, dentro do clima. Indicadores que avaliam o solo, né? Então, existem dois tipos de indicadores: aqueles que avaliam a tensão do solo e aqueles que avaliam o conteúdo volumétrico, né, o conteúdo de água em si no solo. Os que avaliam a tensão podem ser os tensiômetros, os blocos de resistência, e os que avaliam o conteúdo volumétrico são o TDR, o FDR, o moderador de nêutrons e o dissipador de calor. E os indicadores via planta, né, podem ser aqueles que medem a temperatura da planta, né, principalmente das folhas, o fluxo de seiva, e também pode ser um indicador visual da planta, né? A gente sabe que existem alguns produtores, né, que entram com irrigação avaliando apenas a planta, né? Avaliando a questão do ângulo da folha, né, se está murcho ou não.
Só que aqui existe um grande erro, né? Porque às vezes o produtor, quando entra, né, com a irrigação, a planta já está murcha, né? Ela já entrou no ponto de murcha permanente. E aí, às vezes, isso pode ser irreversível, né? Às vezes pode haver uma perca aí de produtividade muito alta aí na área. Então, não é uma forma, né? Não é a forma ideal, então, de se fazer aí a irrigação com base, então, na visualização aí das características da planta. Né? Então, via planta, nós podemos destacar os indicadores como termômetro infravermelho, imagens termais por meio do sensoriamento remoto, termopares, né? O sensoriamento remoto ele pode ser feito por meio de câmeras fixas, orbitais e por meio de drones, né? Então, esses são os indicadores aí de manejo, né? Professora, todos são utilizados? Não. Alguns são utilizados mais principalmente na pesquisa, né? E alguns são caros, então não tem como o produtor estar utilizando, né? Alguns necessitam de calibração, né? Necessitam de profissionais para estar fazendo essa calibração. Então, nem todo indicador aqui que eu citei tem sido utilizado, principalmente aqui no Brasil, ok? Então, nós vamos falar aqui hoje da estação meteorológica, do tanque classe A, né, em função aí do clima, e do irrigâmetro. Via solo, nós vamos falar então do tensiômetro, e via planta eu vou citar aí as imagens, né, termais por meio do sensoriamento remoto, e vou citar também a utilização aí do fluxo de seiva, apesar que via planta utilizam-se pouco, né, os indicadores via planta são pouco utilizados, tá? Então, não é tão comum vocês, principalmente, encontrar na literatura aí a utilização via planta. Bom, com base nos indicadores, né, com base nas informações obtidas por meio dos indicadores, nós vamos, então, optar por um método de manejo de irrigação, né? Quais são os métodos de manejo de irrigação? Adivinhação, né, que é o caso do produtor, né, que não opta por fazer, né, os cálculos, né, verificação do teor de água, por exemplo, do solo, das questões climáticas, e acaba optando por entrar com irrigação por meio da experiência dele de anos, né? Então, é por meio dessa experiência que ele decide o momento de irrigar. O método tato-aparência, calendário de irrigação, né, utilizando aí dados históricos de evapotranspiração, estado da água do solo, estado de água no solo e evapotranspiração, balanço diário de água no solo e balanço diário com ajuste aí, do balanço. Okay? Então, esses são os métodos. Alguns são mais utilizados, outros menos. Ok? Então, nós hoje vamos falar de 4 deles, né? Ah, tá, e aqui está a classificação em termos de precisão de cada método, né? Então, aqui a adivinhação, por exemplo, tem uma precisão 0, né? O tato, a aparência 1 e assim por diante. Tendo aí o balanço diário de água no solo, tendo aí uma precisão de 5 e com um ajuste e uma precisão de 6, ok? Mas hoje nós iremos falar dos mais utilizados, que é o tato, a aparência, o estado de água no solo, o estado de água no solo e evapotranspiração e o balanço diário de água no solo. Então, esses são os 4 que veremos hoje, então. Então, vamos lá. O manejo da irrigação via solo, né? Então, onde os indicadores vão determinar, então, as características aí do solo, ok? Então, o controle da irrigação via solo é feito com base nas medidas do conteúdo e da energia de água no solo, ok? Os indicadores via solo, eles podem ser direto, né, ou indireto. Direto, então, é o indicador gravimétrico, né, que é por meio, então,
a determinação da umidade, então, é realizada por meio da pesagem do solo úmido. Esse solo é submetido à estufa e posteriormente ele é pesado, então, o solo seco. Então, subtrai então, o peso úmido menos o peso seco, obtendo aí, então, a umidade aí desse solo. Método indireto pode ser os indicadores que medem a tensão do solo, né? Por exemplo, o tensiômetro, que é o que a gente vai ver que é o mais utilizado, e os indicadores indiretos que medem, então, o volume de água, né? Por exemplo, a reflectometria do domínio de tempo, a TDR, e a reflectometria do domínio de frequência, a FDR, ou capacitância. Moderação de nêutrons e dissipação de calor. Esses são métodos mais utilizados em pesquisa, né? Não são tão usuais aí por produtores, ok? Então, pessoal, antes de entrarmos aí falando aí dos indicadores, eu queria que vocês entendessem a curva de retenção de água no solo, que é de extrema importância aqui para a gente dar continuidade aí ao manejo de irrigação. Então, quando falamos em água no solo, estamos falando da água disponível, né, para o crescimento da planta. O grau que essa água ela fica retida no solo é o ponto mais importante para nós, né, para a planta. Então, essa água retida é expresso então em tensão, né, que é a pressão negativa. E ela pode ser expressa aí por unidade de pressão, né, atmosférico, pascal, megapascal, bar, né? E então, quanto mais negativo for o potencial mátrico, né, maior então é a tensão aí dessa água retida aí no solo, ok? Então, vamos entender. Neste caso aqui, a planta ela quase não gasta energia para poder conseguir absorver água, ok? À medida que a tensão aumenta, mais a planta gasta de energia para poder conseguir absorver água no solo. Houve a saturação do solo, no entanto, esse solo saturado, ele rapidamente começa a perder a umidade, certo? Essa umidade, ela reduz, né, rapidamente, sem interferir tanto, né, o potencial matricial, ela começa a reduzir rapidamente por conta da ação da gravidade, né, que faz, então, a drenagem, então, dessa água. Quando a gravidade, ela para de fazer efeito, ela deixa de ter efeito sobre a água ela começa a ficar retida no solo, né? Numa situação que nós podemos chamar de capacidade de campo, ok? Então, a capacidade de campo é o momento onde a água ela não é mais drenada. A água, ela então está retida no solo e essa retenção no solo, ela ocorre aí em volta aí de 10 até 33 kgPa aí de força, né, de potencial matricial, ok? Isso depende então do tipo de solo, né? Solo, por exemplo, arenoso, né, tá em volta aí de 10, mas solos argilosos tá em volta aí de 33 kPa, ok? Então, esse é a capacidade de campo. À medida que o solo vai secando, nós temos um novo patamar, né? O ponto de murcha permanente. Então, neste caso aqui, a planta, ela não consegue mais absorver água, porque a energia, né, que ela utiliza para poder absorver água é a mesma energia que o solo, né, a mesma tensão que o solo está utilizando então para reter essa água. Então a planta ela não consegue mais absorver. Bom, então resumindo, no solo nós temos a água drenável, né? Após essa água, né, rapidamente deixar de ser drenável, ela fica retida, né, no solo, é onde nós temos então a capacidade de campo, né? Aqui a água ela está prontamente disponível para a planta
E também temos aquela água residual, né? Aquela água onde a cultura não consegue absorver, ok? Então, o objetivo da irrigação é repor a água do solo e manter essa água aqui disponível, né? Manter o solo sobre a capacidade de campo. Então, esse é o objetivo aí que a gente, para a gente fazer a irrigação, ok? Então, aqui só mostrando, né? Quando a água não está disponível, né? Quando ela está disponível e quando ela já está em saturação, né? E aqui mostrando a situação da planta, né? Uma planta quando está em um solo em ponto de murcha permanente, uma planta quando está em um solo em capacidade de campo. Então, a diferença que podemos observar, né? Então, se o produtor esperar chegar a esse ponto, ele pode ter perdas aí enormes aí na produtividade. Então, vamos falar dos tensiômetros, né? Os tensiômetros, então, é o primeiro indicador aí que avalia aí o potencial mátrico do solo, né? E é o único que a gente vai ver aqui dentro do manejo via solo. Então, o tensiômetro, ele é utilizado, então, para medir, né, esse potencial matricial do solo, certo? Então, o tensiômetro ele é constituído basicamente de uma cápsula porosa conectada a um mecanismo de leitura através de um tubo PVC, né? Como podemos observar aqui. E no seu interior ele é preenchido então com água, certo? O princípio de funcionamento do tensiômetro diz que a sua água se desloca para o solo, né? Quando esse solo ele não estiver saturado. Então, isso ocorre devido ao fato, né, da tensão, né, do potencial hídrico dele ser superior ao do solo, né? Então, essa água da cápsula porosa, essa água, então, irá deslocar para o solo. Quando o solo estiver saturado, vai ocorrer o inverso, né? Após algum tempo, ocorrerá, então, o equilíbrio. E nesses momentos será verificado, então, a leitura do valor que significará o potencial hídrico do solo. Então, quando a leitura ela registrar zero, estará indicando uma condição de saturação do solo. Quando mais seco o solo tiver, maior será o valor da leitura. Então, aqui só repetindo o que eu falei, leituras mais altas, né, próximo de 0,8 bar, indicam baixo teor de água no solo. Menores que 0,1 bar indicam o solo próximo da saturação. De 1 a 3, solos próximos da capacidade de campo. E de 0,3 a 0,75 bar indica o momento de iniciar a irrigação para a maioria das culturas, tá? Nem todas. Então, aqui uma planilha mostrando, né, o potencial mátrico crítico aí para diversas culturas, né? Então, a gente já, de posse, então, dos dados do tensiômetro, a gente pode, então, comparar os dados, né, do potencial de água no solo e comparar, então, com o potencial da cultura e verificar se é o momento, então, de entrar com a irrigação. Aqui falando aí o local de instalações das estações, que devem ser na linha de plantio, evitando depressões e elevação do terreno, né, o local de instalação do tensiômetro. Em locais onde tem árvores, instalar próximo das árvores, 50 a 80 centímetros do tronco. Aqui como preparar, né, saturar a cápsula por 24 horas e ao final certificar-se da ausência de ar na cápsula, no copo do aparelho e no vacuômetro. Instalar em um furo de trado no solo com terra fina umedecida no fundo e manter, né, manutenção durante as operações. Quando se verificar abaixamento da coluna de água dentro do tensiômetro, completar com água e retirar o ar. Então, quando eu devo irrigar? Com base no potencial mátrico crítico, na profundidade de controle. Então, geralmente, né, para fazer essas medições, utilizam, né, mais de uma profundidade, né, para ser avaliado. Quando irrigar? Com base na umidade do solo correspondente ao potencial mátrico
em cada camada e na umidade de capacidade de campo. Né? Então, vamos ao método de manejo, né? Nós já temos os dados de tensão do solo, né? Medido aí pelo tensiômetro. Então, vamos calcular, né, o momento de entrar com a irrigação e vamos, então, o quanto de irrigação a gente vai estar utilizando por meio aí do método do estado da água no solo. Então, de posse aí dos dados fornecidos pelo tensiômetro, vamos calcular então a umidade crítica aí para a cultura, ok? Então, para calcular a umidade crítica para a cultura, leva-se em conta a umidade correspondente à capacidade de campo, menos, entre parênteses, a umidade correspondente da capacidade de campo, menos a umidade correspondente ao ponto de murcha permanente, vezes o fator de reposição de água, né, que é um fator tabelado. Bom, e quando irrigar? Enquanto irrigar? Então, a lâmina real necessária, ela vai ser calculada por meio da umidade da capacidade de campo, menos a umidade crítica da cultura, calculada aqui, vezes a profundidade do sistema radicular, vezes a fração de área molhada. Então, é assim que calcula a quantidade de água a ser irrigada, ok? Então, aqui mostrando uma tabela aí de tensão crítica aí de diferentes culturas, ok, pessoal? Então, é muito simples os cálculos, né? O difícil é chegar até aqui, tá? Um outro método de estado de água no solo é o método tato-aparência, né? Que ao invés do produtor, então, utilizar um equipamento, né, para medir a tensão ou volume de água no solo, ele faz essa medição, né, por meio do tato, né? Então, por meio da aparência visual do solo, da textura e por meio, né, do tato mesmo. Então, aqui tem vários, né, tipos de solo, né, condições de saturação. E aí, de posse aí dessas fotos, por exemplo, do olho, na visão do produtor, ele então vai comparar com essa tabelinha aqui, né, em função da textura do solo. Né? Se o solo é seco, solto, escapa entre os dedos, né, e assim por diante. Então, por meio disso é possível, então, chegar à disponibilidade crítica aqui de água no solo, tá? O AD aqui. Mas ele pode também ser calculado, né? A disponibilidade crítica de água no solo, ela pode ser calculada por meio da fórmula 100 vezes 1 menos o fator de reposição de água no solo, né? que é um fator tabelado, ok? Então, aqui, quando que eu vou irrigar, então? Tá? Então, a irrigação, ela vai depender, né, da textura do solo, nessa situação aqui, então você definiu qual é a textura do seu solo, certo? Então, você já calculou a disponibilidade crítica de água no solo, então, por meio da textura e da disponibilidade crítica de água no solo, vamos, então, né, avaliar, então, qual a lâmina a ser aplicada, ok? Então, esses aqui são os valores da lâmina a ser aplicada aí no solo. Então, é um método não muito trabalhoso, mas não tem, né, tanta precisão, né? Mas é uma forma, né, utilizada aí pelo produtor, que não tem custo nenhum para o produtor. No próximo vídeo, então, veremos os indicadores e os métodos de irrigação via planta e via atmosfera.